Fala, meus queridos. Boa noite pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. O que quer que você quiser, o que você quiser, você seja aí cumprimentado em mais um Resenha Negra. É, né, mais uma semana aqui e mais uma semana de liderança. Que eu não podia começar o programa de outra forma a não ser falar disso. Segue o líder, continue seguindo. É o primeiro pedido que eu faço pra você que tá assistindo. Principalmente se você é secador, se você é anti São Bernardo. Aí a pessoa de fora fala assim: quem é anti São Bernardo? Vocês mesmos também são. Mas aqui na região, o que mais tem é anti São Bernardo aqui, né? Os vizinhos todos aqui secando a gente. E a galera da Série B também, porque a real é que eu tenho percebido nos últimos dias e com a vitória de ontem, né? Eu vi a galera é, puta, essa é a palavra, é puta da vida, de ver o São Bernardo em primeiro lugar, que a gente tá incomodando demais. Aquele papo, né? Pô, time sem expressão, time sem torcida, time não enche o estádio, time é novo. Quem é São Bernardo? Esses times aí de São Paulo, esse time do interior, que, enfim, não vão entrar no mérito, né? Porque o povo não sabe geografia. Embora tenha um ponto também que, pra. Eu não lembro onde eu fui, um jogo fora aí desses. Eu não lembro se foi contra a Aparecidense na Série C. Mas teve um jogo que eu lembro que a gente falava assim, né? Que, tipo, São Bernardo no interior, não. Eu acho que foi em Goiânia mesmo. Aí, fala assim, São Bernardo no interior. Eu falei, não, não é não. Mas não mas é bairro de São Paulo ou é uma cidade? Eu falei, é colado na capital, mas não é região metropolitana. Aí o rapaz falou assim pra gente: "Ah, é porque aqui em Goiânia, passou Goiânia já é interior. Então, tipo, a Aparecida de Goiânia é tipo São Bernardo. É colado na capital, Goiânia, é muito próximo, né? A gente mesmo ficou, quando eu fui pra lá em 2024 ou 2023, não. Acho que foi 24 mesmo. Eu acho que foi em 2024. E aí a gente foi pra inclusive o Nakamura, que tá aí, né, que foi aí pra Goiânia de novo, né? E dessa vez voltou com a vitória aí. Aliás, um abraço pra ele, a Fabiola, e o Guilherme que estavam lá, né? Além de outros, né? O Lucas e tudo mais que estavam lá, voltaram com os 3 pontos, mas eles que sempre acompanham aqui, né? Aqui o resenha, em especial o Naka e a Fabiola, estão sempre aqui assistindo a gente. Então, um abraço pra vocês aí, que deram sorte aí pro nosso Tigre. E aliás, eles foram um talismã em 2022, viu? Série D mereciam medalha. Não só por 2022, mas eles sabem o que eu tô falando. Se não me engano, eles foram em todos os jogos fora, ou a grande maioria. Inclusive, ir de balsa pra Tocantins, lá pra Tocantinópolis, no jogo que acabou sendo o jogo do acesso ali, né? A gente garantiu ali praticamente ali a vaga, né? Claro que o jogo que decidiu foi em São Bernardo, mas os 3-0 que a gente conquistou lá fora de casa foi determinante, né? Aqui foi só, foi acho que 2-0, né? Mas já tava já quase garantido. Mas enfim, galera, o que, que eu ia falar aqui é assim, voltando, né, a falar, né, que eu tava comentando aí a respeito que a galera, né, o pessoal falou, né, que lá que já é considerado interior e tudo mais, e muita gente acaba pensando isso, né, tipo, pô, São Bernardo, não é uma cidade tão grande, eles não sabem também e tal. E eu fico um pouco é, pé da vida porque falo, pô, São Bernardo é uma cidade conhecida no Brasil inteiro, sabe, por relevância de vários fatores que ela tem. Mas eu também compreendo, porque tem muitas cidades próximas às capitais, vamos supor, de Florianópolis, de Porto Alegre, de Curitiba e tal, e etc., que a gente não sabe, né? Então, dá pra entender. Claro que perto do Rio a gente sabe, e São Paulo também, né? Então, São Paulo, o pessoal só conhece Osasco, Guarulhos, o ABC em si e tal. Então, é mais comum do que a gente saber de São Paulo e Rio, né? O tal do eixo, né? Porque o pessoal de a gente saber de algumas outras capitais é um pouco mais difícil. Ainda assim, eu conheço muita cidade aí mesmo que for por nome, né? Das redondezas das capitais ou de outros estados, mas é claro que São Paulo e Rio é mais evidente, né? Mas São Paulo, a gente é de São Paulo, então a gente fica nesse pensamento que eles deveriam saber. Mas enfim, isso aqui eu só me alonguei aqui na história, mas isso é de menos, foda-se. Não importa. O que importa é que sendo do interior ou não, e eu não me importo muito com isso, na verdade, eu vejo o pessoal falar e eu tipo, tá bom, vai, tá bom, beleza. Porque a gente tem esse sentimento aqui, né, de São Bernardo, né? Tipo, não é interior. Não é, a gente briga, né? Não é interior. E aí, eu ultimamente tava falando com um cara de uma página que cobre a Série B, o Fernando, acho que Fernando Bastos, Tabela On. Sigam ele, inclusive, hein? Ele é muito bom. O cara que fala totalmente de Série B. É, e ele ficou me perguntando, pô, tô falando contra o São Bernardo, antes do campeonato começar. Pô, a galera se incomoda de falar que é interior? Me explica. Aí fui falar com ele e tal, ele, entendi. Então, assim, e eu parando pra pensar, falando com ele, eu falei, pô, mas qual que é? A gente tem. A gente tem
o quê? Talvez esse sentimento de a gente ser cosmopolita ali, de a gente ser, é, pô, a gente é região metropolitana, a gente é quase capital. Eu entendo, eu também tenho isso, sabe? Então, porque o pessoal fala assim, interior, pensa naquele caipira de uma cidade muito longe. Mas também não é nenhum vergonhoso também ser um caipira, né, também, né? É que caipira acaba sendo um pouco pejorativo, né? Aquela pessoa. E que isso é uma. Como é que fala? Nem todo. A maioria do povo do interior não é assim. Então, enfim, é uma coisa, acho que de décadas, né, que é assim, né? Então, eu acho que isso não é só dos batateiros, isso também o pessoal de Santo André, de São Caetano também deve ter esse sentimento também. Eu acho um pouco, sei lá, eu já vou entrar num termo que não tem a ver com futebol, mas não importa. A gente ser interior ou não, somos o líder. E vocês, como diria dois gênios que eu lembrei aqui antes de começar o programa, vou parafrasear eles. Uma em espanhol, como diria el Deus Maradona, que é a sigan armando, né? Que eu não preciso traduzir aqui. E o Zagallo, que é vocês vão ter que nos engolir. Então, mais uma semana vão ter que nos engolir o Tigre líder, contrariando todas as estatísticas, tanto as de fora dos jornalistas, dos torcedores de outros times, como a nossa mesmo, né? Porque quem imaginava que a gente, depois de um começo de temporada de filme de terror, ridículo, né? Que a gente começa o Campeonato Paulista, a gente joga o Paulista com apenas 2 vitórias, vencendo um Capivariano, que por mais que tenha classificado e tenha subido tenha se evoluído na competição, ainda era um time que era candidato a cair e um time que ainda precisava se ajeitar. Ainda o Capivariano só começa a evoluir lá pra metade do campeonato, que claro, eu tô falando isso de coisa curta, né? Que terceira, quarta rodada. Mas enfim. E vencer uma ponte que era, com todo respeito, é o cachorro cachorro morto na ladeira. Então, assim, só empurrou o cachorro ali. E. Então, assim, foram 2 vitórias que não eram vitórias gigantes, né? E por mais que a gente nunca tinha vencido a ponte lá, quebrou um tabu, mas o momento era obrigação a gente ganhar da ponte. A gente foi indo pra lá com esse sentimento e ainda que deu certo. Mas também foi bem naquelas, né? 1-0 bem michuruca. A única vitória convincente mesmo foi contra o Capivariano. E aí veio a Copa do Brasil. Vencemos 2 jogos, assim, o em casa que foi uma vitória até tranquila, mas foi feia porque a gente imaginava ganhar de 6-0 daquele time do Atlético de Alagoinhas. E o Joinville, que foi uma vitória aguerrida, foi uma vitória, assim, sofrida, batalhada, porque estávamos jogando fora de casa e eu estava nesse jogo aí, né? Mas, querendo ou não, foi, assim, aquele jogo eu valorizo mais a classificação e a batalha, porque o jogo de mata-mata é assim, mas ficou um pouco de decepção pelo nível das equipes, é, e porque o time não jogou bem, né? No segundo tempo, que acho que mostrou um pouco mais de vontade de raça e tal. Mas eu não me importo muito com esse jogo. Mas se a gente for colocar aí na ponta do lápis, não foram boas apresentações, mesmo com as vitórias, né? Aí veio a Sudeste que foi, né? Deixa quieto, porque a gente nem venceu. E então, assim, a gente chegou na Série B com o cu na mão, essa é a palavra, né? Então todo mundo tava colocando a gente como possível rebaixado por ser uma equipe nova, por ser uma equipe que não começou bem o ano, por um monte de motivos que são plausíveis, embora eu não colocaria a gente até como candidato entre os 4, mas eu mesmo fiz a tier list e coloquei na beirada ali, né? Então, é, eu via equipes piores, mas não tantas também. E é muito difícil você falar no começo do campeonato. Enfim, e aí as rodadas foram passando e o começo do campeonato tava provando que a gente realmente iria lutar pra não cair. Quem lembra aí do começo, a gente empatou com o Ceará, que já achei um puta resultado, mas enfim, é aquela coisa de estreia, aquele nervosismo. O Ceará também estava fazendo um grande futebol e apresentando um grande futebol, e aí o pessoal atrelou isso, mas a culpa do Ceará ter vacilado em casa, e não ao mérito nosso, que quase venceu aquele jogo. É bom, vale ressaltar isso. Depois, contra o Operário, a gente vacilou em casa, saiu ganhando, tomou a virada. Depois que o Fortaleza tomou o gol no final, embora aquele jogo eu acho que a gente não merecia ter perdido. Eu tô pulando um jogo, né? O terceira rodada, que foi contra o Botafogo, e aí veio a primeira vitória. E ainda fora de casa contra o Botafogo, que na época era líder. E engraçado que os dois se trocaram, né? A gente hoje é líder e eles estão na zona de rebaixamento. Então, é bem curioso isso. Embora, apesar de tudo isso que eu tô falando aqui, a gente não chegou a ficar na zona de rebaixamento, né? Nenhuma vez. Tem uma página que eu também sigo que eu gosto, que é o futhi.ap, que fala muito de estatística, de história de futebol. E eles fazem uma linha do tempo com as rodadas e os melhores e os piores. E a gente não ficou entre os piores nas 3 primeiras rodadas. Então, é, é isso. E aí depois aí jogamos com Fortaleza, e aí perdemos no final. Eu não acho que a gente mereceu a derrota.
mas futebol é no detalhe. Da mesma forma que podem falar que também a gente não merecia ganhar ontem e vencemos com um gol 1-0, um gol assim bem cagado ali, né? O Zazaga, o goleiro ali do Atlético, embananaram, a bola sobrou e o Pablo Diego deu ali de calcanhar pro gol, então assim, foi um gol entregue pra ele, né? Então ela fala assim: ah, pô, mas o São Bernardo ganha por um gol assim, desse jeito assim, 1-0. Então a gente também não merecia ter perdido do Fortaleza lá. Aqui, melhor dizendo, né? Com um gol no finalzinho, foi um vacilo do Alex Alves e tal. Então, assim, futebol é assim. Às vezes a gente vai perder injustamente, seja por arbitragem ou por ter jogado ok e ter tomado gol no vacilo, e vencer também por sorte, enfim, por outros motivos. E é assim que funcionam as coisas. Então, mas é curioso, assim, eu queria falar isso aqui antes da vinheta, como que a galera tá se incomodando pra caramba, e eu já vi isso das outras vezes, mas a galera parece que tá ficando mais incomodada, pensando assim, cara, mas esse time de novo, e é aquele sentimento que muitos têm de fora, né? Ah, porque é o time do Eixo, é porque é o time de São Paulo, é porque, vai ser igual os outros, porque o Mirassol subiu, aí no Argentino já foi muito bem em vários campeonatos seguidos da Série B, agora é o São Bernardo. Então a galera se irrita com isso, porque fala, pô, não é pra gente estar lá. A questão é que, além de ser paulista, é a questão de ser um time novo, um time sem tradição, sem. Porque se fosse uma Ponte Preta, eu não acho que ia ter esse chororô todo. Porque é mais compreensível, porque a Ponte já esteve nesse lugar. Embora nunca venceu a Série B. Mas é questão de estar ali na liderança, de ter jogado a Série A por muitos anos. Que nem eu vi um comentário assistindo o jogo hoje, né? Durante o dia, um pausa que eu dei, eu assisti o jogo, no replay. E eu vi uns comentários também no YouTube falando. Mas é inadmissível o Atlético perder pra um time que nunca jogou Série A. Então, tipo, é isso. Então, assim, a gente. Da mesma forma que o Mirassol já foi julgado antes, e agora a galera mama pra caramba. Ah, Mirassol, que da hora, Mirassol. É da hora, vou comprar a camisa do Mirassol. E aí, classificando pras oitavas Libertadores agora, né? Fazendo. E ainda que também, bem a gente, né? Também, né? O Mirassol também começou o ano mais ou menos. O Paulistão foi bem. Acho que ficou de fora, inclusive, do mata-mata. Na. E no Brasileirão, lá embaixo, até agora, inclusive, né? Acho que tá na zona de baixamento ainda. Não vou olhar a tabela. Mas na Libertadores, completamente o inverso, assim, como se não tivesse nenhum problema. E voando. Classificou com antecedência, num grupo difícil, né? Que pra ele seria difícil, com o Lanús, que é um campeão argentino, não atual, mas enfim, vocês entenderam. Campeão da Copa Sul-Americana e tudo mais. O, o Always Ready, que é um time sem muita tradição, e não é um time tão forte, mas joga na altitude, então isso por si só já é difícil. Ainda mais para um time novo como o Mirassol, muitos jogadores não estão acostumados a jogar essa competição, assim, né, na altitude, né? Então é complicado. E aí, enfim, estão voando. E aí a gente. E é isso, irrita a galera, porque fala, como é que. É que hoje a galera do Mirassol, a galera já entendeu, já comprou a ideia. Mas vai surgindo os times, então isso vai incomodando. Até mesmo a Ferroviária, se a Ferroviária, que é um time puta tradicional, acho que uma parte talvez ainda ficaria incomodada também, porque é um time sem tanta tradição e tudo mais. A Ponte, a galera já mais que já tá acostumada, até mesmo o Botafogo também, se fosse um Guarani na Série B também e tal. Então a galera tem mais respeito, né? A galera não tem muito respeito. Do futebol paulista mesmo, a gente demorou pra ter esse respeito. E hoje em dia a gente vê muito mais isso. É claro que de vez em quando tem um ou outro babaca que, sou melhor, Série 1, não é deveria. E sempre tem os bocó. E eu caguei pra isso, né? Mas eu acho engraçado que a galera se irrita, se incomoda. E como eu falei aí, mano, sigam chupando, que vão ter que nos engolir. Que o líder é esse e pronto, acabou. Então, assim, gostando não, filho, tem que aguentar e tem que respeitar, porque é uma campanha limpa, uma campanha muito bem feita. A gente tem que dar os créditos mesmo a toda a comissão, até o Catalá mesmo, calando nossa boca, né? Enfim, o que é engraçado, a gente vai falar isso depois do intervalo da vinheta, porque a gente não consegue entender essa campanha assim tão brilhante. Mas futebol é isso. E tem que tá certo. E assim, vi muito comentário, galera falando assim: os quatro que vão subir são esses. E nenhum fala da gente. Ou fala, sempre eu vejo falar, sua merda, não vai acabar o gás. E eu entendo, e eu concordo, né? Maluco, a gente tá 3 rodadas na liderança. A gente tá aqui, sigam chupando, segue o líder. Porque é um cala-boca, é um chupa pra muita gente, tá ligado? Daqui de São Paulo, de fora. Daqui mesmo de São Bernardo também, né? É, que desdenha desse clube, que leva na nossa cidade aí pra todo canto e levando com muita honra, que aí é na liderança, no topo da Série B, a nossa cidade. Então, assim, mas é curioso porque a gente, assim, não consegue entender, que a gente não imaginaria estar 3 rodadas seguidas na liderança
E se for, acho que contando o G4, G6, são 5 rodadas. Ou seja, metade do campeonato até aqui a gente tá entre os primeiros. Então é muito louco pensar isso, né? A gente imagina o Novo Horizontino, que tem feito 2, 3 Série B aí, se não me engano, quase na trave para subir. E foi, logo nesse ano, vice-campeão paulista, perdendo pra final pro Palmeiras. E aí chega na Série B, eles estão ali em sétimo, estão fazendo uma campanha melhorando ali, é um time que é chato, e inclusive é o nosso próximo adversário, né? E temos que quebrar um tabu com eles, que a gente nunca venceu o Novo Horizontino, jamais, nunca vencemos. É bom lembrar, a gente perdeu esse ano no nosso Sudeste, empatamos ano passado no Paulista, se não me engano, foi ano passado. Mas assim, a gente nunca venceu eles. É sempre. Foram poucos jogos, é verdade. A gente ficou quase 10 anos sem se enfrentar, né? A gente trocou de divisão no ano que a gente caiu, eles subiram. Aí a gente subiu num ano que tava no mesmo grupo que eles. E aí os times não se enfrentam. E aí no mesmo ano, esse ano eles caíram, né? Que até no ano seguinte eles foram vice da Ponte na Série A2. Então, assim, a gente foi acabar se encontrando. E aí depois no outro ano a gente caiu de novo no mesmo grupo. Então, assim, nunca dava certo. A gente sempre caía no mesmo grupo, tudo mais. Então, que nem capaz do ano que vem a gente não se enfrentar no Paulista, de por acaso a gente tá em potes diferentes, a gente não pegar o time, né? Só pegam 2 times de cada pote. Tem um que a gente pega 3. Ah, não, é do próprio pote. Aí é capaz a gente nem pegar o Novo Horizonte no ano que vem, porque é assim, a gente pouco enfrenta. Esse ano vai ser o ano que a gente mais vai enfrentar eles. Uma na Sul-Sudeste e 2 no. E no Paulistão também teve, né? No Paulistão também teve. Teve. A gente perdeu pra eles. Nossa, foram 2 derrotas, 2 jogos, 2 derrotas. Brincadeira, né? 2 jogos, 2 derrotas. Então esse ano são 4 jogos. Então, assim, a gente tem 4 partidas aí. Que a gente acha que não tem nem isso contra eles na história. Talvez tenha 4. Mas é isso, pessoal. Temos algumas coisas a dizer pra entender esse momento, essa loucura. E falar dessa vitória contra o Atlético Goianiense, né? Eu não consegui assistir ao vivo, tava no casamento do meu amigo de infância. Mas assisti mais cedo aí o jogo. Claro que eu não assisti 90 minutos corridos, porque na correria não dá e tem muita coisa que o jogo foi meio morno, né? Foi meio. E é isso. Então a gente vai falar disso daí, da classificação, dos próximos jogos. E, ó, aquele combinado de sempre. Like, comenta no vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E bora que bora. Segue o líder. Roda a vinheta e vamos lá. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. Pois bem, meu povo. É isso. Então, Tigre venceu mais uma vez. Mais uma vitória aí, né? Vamos puxar as 10 estatísticas aqui pra gente começar Começar não, né? Porque o programa já começou, já faz uns 20 minutos. Mas aquilo que eu tava falando aqui antes da vinheta. A gente pra pensar que o começo de ano foi ruim. O começo da Série B foi preocupante, porque a gente tinha feito 4 jogos com uma vitória, 2 derrotas e um empate. Eu tô falando desses 4 jogos porque a sequência veio depois, né? Aí a gente tinha 4 jogos, 2 em casa, 2 fora, e as 2 derrotas eram em casa, uma vitória contra o Botafogo e um empate. E aí aquele momento a gente pedia fora Catalá, fora todo mundo. Tava todo mundo pé da vida, todo mundo revoltado e com razão. Ao mesmo, né, que em paralelo a gente tava jogando no Sul-Sudeste uma campanha pífia. Veio, né, um pouco antes da Série B, a Copa do Brasil, que a gente caiu pro Ceará nos pênaltis, que era pra ter classificado. Dava pra ter classificado no tempo normal, porque o Ceará também não jogou nada. Então ficou aquele sentimento amargo de que no Paulista dava pra ter ido melhor. Se a gente tivesse vencido um jogo a mais ali, a gente tinha classificado pro mata-mata. E provavelmente a gente poderia pegar um time que a gente não tá acostumado a pegar, que é o Palmeiras, no caso a gente só pega o Palmeiras no mata-mata. Então a gente podia ter pegado um time do interior e ter sonhado com uma semifinal inédita. Quem sabe ano que vem a gente possa sonhar com isso, porque a gente nunca dá. Agora que esse novo formato permite a gente sonhar mais, né? Engraçado que, se não me engano, os semifinais deu quase os 4 grandes, né? Eu acho que só foi o Novo Horizontino intruso. Então é curioso que até se imaginou que poderia ter sido uma semifinal totalmente diferente. E realmente foi Palmeiras e São Paulo, Novo Horizontino e Corinthians. Porque o Santos, pra variar, fez papel no Paulista e inclusive caiu pro Novo Horizontino. Então
acabou que quase que os grandes todos poderiam ter se enfrentado de novo, porque o Corinthians classificou lá embaixo, não, foi em quinto, mas o São Paulo classificou em sexto, o Santos classificou em oitavo, e aí parece que foi de propósito que ficou exatamente cada grande em uma chave diferente, né? Não teve clássico nas quartas, que nunca aconteceu isso, pelo menos desde que existem quartas e finais aí, se a gente for pegar de 2011, 2012 pra cá, né? Não, porque 2010 era um formato, 2011, logo quando a gente estreou, mudou o formato. Mas acho que ali também ali também tinha quartas de final. Não lembro muito bem. Mas pelo menos esse formato mais. O último formato, antes do atual, não tinha como os grandes se enfrentarem nas quartas, porque cada um tava num grupo diferente, né? E eles se enfrentam o segundo de cada grupo. Então, só pra vocês. Que é principalmente a galera de fora aí, né? De São Paulo entender melhor. E aí, enfim, né? Então ficou aquela decepção que a gente poderia ter ido mais longe no Paulista. E na Copa do Brasil a mesma coisa. A sensação que a gente poderia ter ido mais longe com o Ceará que, né, não jogou um grande futebol e passou nos pênaltis. Isso que a gente perdeu ainda 3 penalidades. Então, assim, se a gente tivesse sido competente nos pênaltis ou se tivesse sido ok no tempo normal, a gente podia ter ganhado do Ceará. E ainda mais jogando em casa, né? Enfim. Aí veio a Sul-Sudeste. É claro que a gente tem que lembrar que a Sul-Sudeste aconteceu a maioria durante a Série B, né? Mas, aliás, toda ela foi durante a Série B, né? Mas a primeira partida foi depois da estreia, né? E aí a gente ficou naquele misto de decepção com tudo que a gente viveu até então, na temporada. O começo da Série B, preocupante. Como eu falei, tirando o empate do Ceará, que foi bom por ser fora de casa, contra um Ceará, né? Em um jogo de estreia. Todos esses fatores eram ruins pra gente. E aí a gente acabou empatando lá. Então foi bom. Só que aí veio o jogo em casa e perdemos. Mas o Operário, mesmo assim. E olha que o Operário já tá em 13º, né? Aí beleza. Aí veio o Botafogo, que era líder até então, vencemos lá. Só que também lembrar que a gente fez um jogo ok, mas assim, pra empatar pelo menos, né? A gente ainda saiu atrás e a gente achou que nem ia ser como ser um empate, ou no máximo um empate. O empate veio e aí no finalzinho do jogo veio a vitória de virada, não deu pra entender. E foi assim. Só que aí veio o Fortaleza em casa, que a gente pensou, agora é hora de se reafirmar no campeonato e dar um pulo. E a gente perdeu. No final e tal, foi uma decepção e tal. Porque foi esse jogo que a gente considerou mesmo como uma estreia em casa, porque o Operário foi um jogo de quinta ou quarta, final da tarde, sabe? Ainda que mudou um pouco o horário, mas muito ruim pra galera ir pro estádio. Então, tanto é que foi o nosso pior público até então. Né? Já todos foram ruins, imagina então o pior. Né? Tinha 500 pessoas, gente. Que vergonha. Mas graças a isso a diretoria e também a organização, que deixou nesse horário ridículo um jogo de estreia na Série B, né? Enfim, então, e aí no Fortaleza foi teoricamente, essa estreia de fato, né, na Série B em casa, né, com um torcedor ali e tal, ainda que um público ruim, mas ok, né, tinha ali umas 1.000 pessoas. E aí a gente perdeu. Então, assim, passado 4 rodadas, a gente tinha um cenário que a gente tava, eu vou até buscar aqui, porque tem um site que eu também gosto, e eu falo tudo pra vocês, que não é público, nada, não ganha nada em troca. Eles nem sabem que eu tô divulgando o site deles, mas eu gosto de divulgar porque pra vocês mesmo, porque é muito bom acompanhar, ter site bom pra assistir, pra gente se informar, pra gente pesquisar e tudo mais. O senhorgol.com.br, Senhor Gol, vocês vão jogar no Google, vai aparecer. Você consegue ver a classificação atual e de qualquer rodada. Então, tipo, eu consigo ir na segunda rodada e ver que a gente terminou em 13º, né? Na terceira rodada a gente terminou em 11º, porque a gente venceu a primeira partida. E depois de perder pro Fortaleza, a gente terminou em 14º. Então ali foi a pior posição nossa no campeonato, né? A gente ficou ali beirando ali as últimas colocações, um pouco antes, né? Mas em 14º. Então a gente estava ali, passado 4 rodadas, em 14º. Uma vitória, um empate, 2 derrotas, né? Um gol a menos no saldo. E, então assim, a situação era assim, era compreensível, a gente imaginava do que a gente viu na temporada, e por ser a nossa estreia na Série B, que seria conturbada e que seria um momento de recuperação, recuperação não, assim, mas melhor dizendo, de a gente se entender na competição, se encaixar e conseguindo nosso espaço ali e bater a meta, que é o quê? Os 45 pontos. A gente falou, a gente tem 38 rodadas para conseguir 45 pontos e ficar tranquilo. Que essa pontuação é considerada por a maioria dos jornalistas, analistas e tudo mais que cobrem a Série B, a pontuação ideal para você não cair.
Porque não teve nenhum time que caiu na Série B com essa pontuação, nesse formato de 38 rodadas e tudo mais. Mas acho que como nunca teve uma Série B com mais times e mais rodadas, acho que ninguém na história da Série B caiu com 45 pontos, né? Mesmo em outros formatos. Então, assim, 45 pontos é a nossa meta. E ainda é. Eu falei isso no Instagram do Resenha. O que é louco é que a gente não tá nem na metade do primeiro turno e a gente tá praticamente com a metade da pontuação. Se a gente vence o Novo Horizontino domingo, a gente já tem metade da pontuação que a gente precisa para não cair, né? E aí a gente tem que ver comentário dos Bocó aí falando, esse time ainda vai lutar para não cair. Então, assim, é claro que eles também falam porque sabem que ainda é muito cedo, passou só 10 rodadas. Só que também 10 rodadas que a gente nem imaginaria estar onde a gente tá. A gente tá quase na metade, a gente tá na metade do primeiro turno. Então a gente tem um quarto aí do campeonato concluído, ou seja, tem muita coisa pra rolar, tem muita coisa que pode mudar, tem janela de transferência, tem... Não vai ter pausa pra Copa, mas assim, times podem se acertar ao longo do campeonato, podem vir outros clubes e querer tirar jogador nosso, treinador nosso, e nem sei lá mais o que nosso, até porque a gente tá numa puta evidência, 3 rodadas na liderança, tá todo mundo falando da gente. Eu vi uma página que eu acompanho há muito tempo, que nunca fala de times assim, fala mais de Série A, de Champions League, Libertadores, Copa do Mundo, e falou do São Bernardo, né? Que é o clube do fute. Tem uma outra página que eu não conhecia, que falou também, postou sobre o São Bernardo. Então, assim, tá geral falando da gente. E é loucura, né? A gente tá vivendo o que a gente tá, que tá, né? Viver isso tudo que a gente tá, né? De presenciar, aliás, o que a gente tá vivendo. Então... em 10 rodadas fizemos 10 pontos, 20 pontos. O primeiro time que conseguiu 20 pontos. Com 6 vitórias, mesmo que o Náutico, né? 6 vitórias, 2 times só com 6 vitórias. A gente tem um empate a mais, por isso um ponto a mais. E o segundo melhor ataque, né? Ao lado do Náutico, do Vila Nova. E estou atrás do CRB, né? Que fez 4-2 na Ponte, por isso alcançou o melhor ataque. E a defesa, a gente tem a terceira melhor defesa, né? Atrás do Cuiabá, que está lá embaixo. Mas também marcou pouco, também tem um pior ataque. Então, um time que marca pouco, toma pouco. Atrás do Juventude, que também tem o segundo pior ataque. Então, também é um time que marca pouco, toma pouco. E empatado com o Sport, que está na terceira colocação. Então, assim, a gente tem números maravilhosos. A gente tem o segundo melhor ataque, terceira melhor defesa. A questão de visitante, nesse site também dá pra ver isso. A gente estaria em 10º lugar, 11º. Mas visitante a gente é disparado o melhor, né? Até porque são 4 vitórias e um empate. 4 vitórias e um empate. Então, assim, é bizarro, sabe? Bizarro. Tipo, o Sport também tá sendo muito bom, visitante, ele não perdeu também fora. E tem 3 vitórias e 2 empates. Tá perto da gente. Mas assim, tipo, o quarto, o quinto, tipo, tem 8, 6 pontos. Então a gente tem, tipo, quase o dobro de times que estão um pouco abaixo da gente, isso considerando a tabela de visitante, tá? Só pra vocês não se perderem aí. No site dá pra dividir, dá pra filtrar, né? Então, assim, a gente tem números que comprovam que a gente não tá ali à toa. É óbvio que a galera vai pensar, eu também, como eu falei, eu entendo, porque a gente não sabe o que esperar de São Bernardo, até onde ele pode ir. É muito cedo pra dizer qualquer coisa. Que nem, por tradição, porque a gente já imaginava antes do campeonato, eu vejo o Sport na terceira colocação, eu imagino que ele vai ser um time que vai subir, ou pelo menos lutar pra isso. O Fortaleza tá em quinto, tá entre os primeiros, não digo desde o começo porque tomam 4 na estreia, mas depois eles já se reergueram, já se ajustaram, e o Fortaleza tá aí, em quinto lugar, muito bem, e eu também acho que é um time que vai subir ou lutar pra subir. O Náutico ainda é incerto, porque também é um time que veio da Série C assim como a gente, mas tem toda a tradição e também tem um investimento também para isso. Mas eu ainda diria, eu mesmo não colocaria o Náutico como outros candidatos a subir, mas também não me surpreende, né? E tá fazendo uma puta campanha. Aliás, os 2 de Pernambuco estão voando, né? Aí o Vila Nova e o Goiás também tem feito boa Série B, né? Nos últimos anos, então não dá. O Goiás ainda que estava na Série A há pouco tempo, né? Então também são times que eu também imaginaria estarem lá em cima. Então, assim, essa galera que tá no G6, todos eles ali, dá pra entender eles onde estão. A gente que tá de intruso, entendeu? Então eu entendo. Ainda mais a gente de intruso como líder ainda, né? O Novo Horizontino é o 7º, mas tem um time que também tá sempre ali batendo na trave na Série B, né? Questão de acesso. Até em questão de estatística também como cartão, gente, o São Bernardo tá muito bem. A gente já foi um time que tomou muito cartão, foi muito faltoso. Na Série C mesmo a gente já teve problema por conta disso. E eu tava vendo aqui, a gente
é o único time do campeonato que não tomou cartão vermelho ainda. E a gente tem a segunda menor média de cartões. Né? A gente tem o segundo time que menos tomou cartão. Só perde pro Juventude. Né? E por uma diferença de um cartão apenas. Então, assim, a gente tem 22 cartões em 10 jogos. O Náutico, que tá fazendo uma puta campanha, tem 10 cartões a mais. E 2 vermelhos. Né? O Vila Nova, que tá em quarto, tem 39. Tem quase o dobro nosso. E 3 vermelhos. Então, assim, também eu tô vendo uns aqui também que é absurdo, né? O CRB tem o dobro nosso. Tem 42. Né? É engraçado, né? Como pode os caras ter conseguido 42 cartões em 10 jogos? Até parece que tá errado isso aqui. O Fortaleza tem 5 vermelhos em 10 jogos. É uma média de 0,5. O Goiás também. O Atlético tem 6, pô. É loucura, né? Pensar, ver isso aqui. Mas, enfim. Então, assim, na tabela. E a gente uma coisa a gente já falou isso no passado, mas a gente não esperava que seria dessa forma. Que a forma que o São Bernardo joga, a forma que a diretoria põe o São Bernardo, constrói o elenco, é muito boa para pontos corridos. Na série C mesmo, a gente sempre fez boas campanhas, com exceção de 2023. Mas também em 2023 a gente ficou por várias rodadas na liderança. Acho que foram 5 rodadas ou 6. Foi por aí. 5 rodadas, acho que eu diria 5. Né? E aí depois o time despencou. Esse é o problema. A gente tá muito tempo na liderança, muito assim, nas 3 rodadas. E eu já falei isso pra vocês. A oscilação é natural. A gente vacilou contra a América, um empate contra a Lanterna. Né? Talvez seja por isso que a galera desdenha tanto, né? Fala, pô, São Bernardo, quem é São Bernardo? Empatou outro dia aí com o último colocado, que não ganha de ninguém. E realmente não ganhou de ninguém até agora, é o único time que não venceu. Mas, enfim, é difícil de falar, né? A gente pode ganhar no Novo Horizontino domingo. É que o CRB também tá bem, tá em 8º, né? Mas assim, nossos próximos jogos aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Que é uma coisa que eu quero falar aqui também, né? A gente tem o Novo Horizontino, CRB e Sport. São nossos 3 próximos jogos. Porque aí depois eu não vou falar porque ele já é dia 20, praticamente daqui a um mês. Então a gente tem Novo Horizontino aqui, CRB lá, Sport aqui. Aqui essa tabela também ajuda a gente, porque a gente tem Novo Horizontino aqui, CRB lá, Sport aqui, depois Juventude aqui e Criciúma lá. É que aí depois jogam 2 fora seguidas, né? Mas mesmo assim, a gente vai. Acho que a gente joga mais em casa. Eita. Por ser o primeiro turno. Do que no segundo turno joga 1 a menos em casa, né? Enfim. Mas é curioso. E assim, eu não ia falar muito disso nesse momento aqui agora. Mas já aproveitando, eu vou colocar a classificação depois no final. Mas a gente joga com o CRB que tem 24 vitórias seguidas. Eu não sei como vai ser o próximo deles, né? O Novo Horizontino tá 4 jogos sem perder. O Sport, pô, tá fazendo uma puta campanha. Com 1 ponto a menos que a gente apenas. 5 vitórias nos últimos 4. Aliás, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Igual a gente. A diferença é que a gente empatou e eles perderam. Enfim. Complicado. Vai ser. Então, assim, tem muito time preparado, muito time bom. Que vai dar trabalho nessa Série B. E a gente sabe que nosso lugar, infelizmente, não é aí na ponta. Mano, se ganhar, eu tatuo minha perna. Eu já falei isso. Mas assim, e se subir também sem sentido também, não tatuo. Mas assim, vai ser o ápice da história do nosso. Do nossa história de longe, que a gente, claro que naturalmente vai ser mesmo, né? Mas assim, papo de um título grande, porque subir pra Série A, cara, é uma coisa que é um dos maiores sonhos como torcedor de São Bernardo, já falei isso aqui. Mas enfim, galera, vamos falar um pouco agora desse jogo, né? Já viajei aqui na ideia, falei muito da classificação, falei do Náutico, do Sport, do Vila, mas eu quis começar falando disso porque a gente tá na liderança e assim, a gente tá, além de estarmos maravilhados com esse momento assim inédito vivido, né, jamais vivido, né, esse momento, todo mundo aqui nas nuvens, é louco porque a gente não sabe o que esperar, né, porque fala assim, mas peraí, a gente não imaginaria estar desse jeito, e até aí quando isso vai durar, né, então a gente acaba fazendo essas perguntas, né, com um pouco de esperança, um pouco de medo, um pouco de preocupação, porque também, que nem a gente venceu o Atlético ontem, fizemos uma partida boa, e pra empatar lá seria ótimo já. Mas vencemos no detalhe também. Da mesma forma que contra o Goiás também foi uma vitória, também foi 1-0. Tudo bem que nem sempre 1-0 vai significar que foi uma vitória na sorte, porque contra o Goiás mesmo a gente jogou muito bem, né? Poderia ter sido mais.
Não tô falando que é uma goleada, mas assim, né? 2-0. Contra a Ponte não tem o que falar. Contra o... Caramba. Contra a América a gente empatou, né? Então, assim, são 6 vitórias. Se a gente tirar esse jogo de ontem, aquele jogo do Botafogo que eu falei, que também foi uma vitória no final, restam 4 vitórias. Ainda que é bastante, né? Aí veio a vitória contra o Náutico, foi indiscutível, foi assim, gigantesca. Contra a Ponte também. Contra o Goiás também foi 1-0, mas foi uma puta vitória. E teve o Londrina, também foi uma puta vitória também. 3-1 também, implacável também, né? Sem nada a questionar. Mas enfim, galera, desse jogo contra o Atlético Goianiense, o que eu queria falar assim, né? Eu assisti o jogo e tal, como eu falei, não foi ao vivo, mas assisti depois. Achei uma partida bem ok, com o fato que a gente tomou várias pressões do Dragão. E eles, né, o primeiro tempo mesmo, o Alex foi bem exigido. É, teve um pouco mais de domínio do time da casa. Mas aquele jogo do primeiro tempo foi meio que, a grosso modo, porque acho que a gente jogou melhor do que o primeiro tempo contra o Náutico. Pelo menos na minha cabeça. Mas assim, eu quis lembrar do jogo Náutico porque é aquele jogo de assim, que o time entra em campo, talvez, não sei se, talvez não sei se é a instrução do Catalá, que o time entra em campo assim, vamos segurar o 0-0, deixa o adversário cansar e depois a gente sai pro jogo, contra-ataque e tudo mais. Então, é a forma que o time tem de se comportar em campo. E é isso. Então, é assim que funciona pelo menos nesse jogo eu também achei que foi assim. Ainda mais sendo fora de casa, né? E contra um time que não é tão vulnerável e tão inferior, com todo respeito ao Londrina, mas como o Londrina, o Náutico não dá, o Náutico foi o exemplo que eu dei. Contra a Ponte, é que a Ponte estava em casa e querendo esse fator de casa fora também influencia. Então eu coloco o exemplo do Náutico porque foi um jogo que no primeiro tempo o Náutico massacrou a gente e a gente só evitou tomar gol. Depois no segundo tempo, aí sim eles começaram a abrir as asinhas, né, no caso a gente, para buscar alguma coisa. E aí vieram os 3 gols. E o Atlético foi meio que, como eu falei, a grosso modo foi meio que a minha leitura de jogo foi essa. Primeiro tempo o time fez uma partida meio que, não vou dizer se com o pé no freio, com o freio de mão puxado, mas assim, meio tipo, vamos de boa, vamos deixar esse jogo equilibrado, vamos poupar a nossa energia. Acho que é meio nesse sentido, sabe? Poupar a nossa energia, a gente só evita de tomar gol. Se a gente conseguir uma oportunidade, a gente vai tentar fazer o gol, como até houve, nada tão, uma chance tão clara de gol. Teve uma bola que foi do Johan, que foi entre os 10 e 20 minutos do primeiro tempo, se não me engano. E aí, mas não teve muito lance da nossa parte que eu assisti assim. Não teve muito lance assim de falar, caramba, o São Bernardo chegou com várias vezes com perigo no gol deles. Não teve. E, enfim, né? Aí no segundo tempo, além de conseguir chegar no intervalo com 0-0, lá por uns 15 do segundo tempo, o Catalá mudou quase metade do time. Né? Porque em diferença de 4 minutos ele trocou 4 jogadores. Aí ele tirou o Johan, botou o Lucas Fernandes, tirou o Pedro Vitor, colocou o Pablo Diego, tirou o Felipe Garcia, colocou o Felipe Amorim, né? Que dessa vez começou com o titular, o Felipe, e colocou o Daniel no lugar, fez o inverso. E tirou o Echaporã e colocou o Daniel Davi. Inclusive no final o Daniel Davi quase meteu um gol, hein? Foi muito. O moleque é desenrolado. Passou por 2 jogadores ali do Atlético, que ele bateu rasteiro na direção do goleiro. Se tivesse chutado alto, tentando tirar do goleiro, mano, a chance dele fazer gol era muito grande. Então, mas assim, a gente teve 4 mudanças com 15 minutos do segundo tempo, né? A última ali foi com na verdade, com 20, mas pouca diferença, né? E ali, né, um pouco depois o Atlético também trocou jogadores, trocou 3. E é que o Chaporã, na verdade, ele saiu porque acho que sentiu teve uma, tipo uma lesão, né? Não sei em que nível de lesão que foi, talvez nada demais, mas saiu. Da mesma forma que lá pro final saiu o Dudu também, com dores, e aí entrou o Marcão, né? E aí assim, com os 80 minutos, aqui dá 30 e poucos, 35 minutos, 36, saiu o gol do Pablo Diego, né? Foi de escanteio ali, que eu já falei e tal, foi um lance
confusa ali, uma embaraço ali do goleiro com a zaga do Atlético. E o Pablo Diego tava ali no lugar certo, a bola foi ali nele, encostou na bola, a bola entrou, né? E teve VAR e tudo mais, revisaram, viu que ele não tava em posição de impedimento, o gol foi legal. E, enfim, o Atlético Goianiense, que já tava tentando com os contra-ataques e tudo mais, começou a fazer ainda mais pressão. No final teve uns 3 lances ali bem complicados ali, de que a gente quase ter tomado gol. Mas no final das contas deu certo, né? E aí saímos com a vitória, né? E aí, assim, o primeiro tempo, como eu falei, eu coloco um pouco como aquele jogo contra o Náutico, que a gente fez o time descansar, para na segunda etapa a gente tá inteiro e conseguir sair pro jogo. Ainda assim, eu não acho que a gente fez muito isso de sair pro jogo. Eu não vejo que a gente foi um time muito ofensivo, né? Aquele time que é agressivo na parte de ataque, né? De muito para cima. Mas é aquele negócio. Vamos tentar de forma com cautela, sem desproteger a defesa, porque pelo menos o empate a gente garante, né? Meio que nessa ideia. E é isso, o campeonato de pontos corrido é assim. Vai ser um pontinho ali, um pontinho aqui, consigo 3, show de bola. E é por isso que a gente tá na liderança. E é isso, então, aí que conquistamos aí mais 3 pontos. E o Atlético, que tava com uma sequência de vários jogos sem perder, acho que eram 5 jogos, se eu não estiver enganado, perdeu, né? O Atlético Goianiense, a gente venceu eles tinham empatado com o Criciúma, empataram com o Atlético Paranaense, perderam nos pênaltis na Copa do Brasil, mas ok, 2. Aí venceram o Ceará e empataram com o Juventude. Perderam pro Gama na Copa Verde, né? E aí depois antes teve o Avaí, teve o Atlético no jogo de ida que foi 0x0. Meu, caraca. Ó, a última derrota deles sem ser esse contra o Gama tinha sido no dia 4 de abril, porque eles perderam um clássico contra o Vila Nova. Aí depois eles jogaram com Cuiabá, Londrina, Tocantinópolis, Botafogo de São Paulo, Atlético Paranaense, Avaí. E aí pulando o Gama veio o Juventude, o Ceará, o Atlético Paranaense novamente e o Criciúma. E todos esses jogos que eu falei, eles empataram ou ganharam. Perderam só esse jogo contra o Gama, né? Por 2x1. E aí então veio a derrota agora contra o São Bernardo. Então assim, tava um momento bom. Tudo bem que eles estavam bem no meio da tabela ali, né? Mas assim, se reerguendo, né? Eles tinham perdido os jogos na estreia, nos primeiros jogos. Depois não perderam mais e voltaram a perder agora. Então assim, o Atlético não é um time bobo. Claro que assim, eu não sei se colocaria o Atlético como um time que vai brigar pro G6. Acho que é um time que vai ficar no meio de tabela. Mas de qualquer forma, pô, é uma vitória gigante pra nós. Vencer um time como o Atlético Goianiense, né? Uma equipe tradicional e tal. Jogando lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. Então, pô, puta vitória nossa. E agora sim eu coloco aqui a classificação, a sonhada classificação aqui pra vocês. Com o São Bernardo na primeira colocação com 20 pontos. Náutico, Sport, Vila Nova e Fortaleza. E o Goiás pra fechar o G6, né? Náutico, Sport e Vila Nova com 19. Fortaleza com 18, Goiás com 16, a mesma pontuação do Novo Horizontino, que é o nosso próximo adversário, né? Que vem ali já fora do G6, na 7ª colocação. Depois o CRB com 14 pontos, assim como o Criciúma e o Atlético, né? Depois com 13 pontos, Ceará e Juventude. E o Operário, o Atlético Goianiense com 12 pontos, 14ª colocação. Na 15ª, o Avaí com 10, seguido do Cuiabá também com 10 pontos. E para fechar a zona de rebaixamento atualmente, tá Botafogo de Ribeirão, Londrina, Ponte Preta e América Mineiro, né? Os últimos times aí fazendo uma campanha péssima. Na verdade, do Avaí para baixo é só ladeira. Avaí, mais de 5 jogos sem vencer, a mesma coisa pro Cuiabá, Botafogo, o Londrina que ainda venceu o penúltimo jogo, né? Mas vem aí também perdendo vários jogos seguidos. E a Ponte estava numa sequência com 2 vitórias seguidas, perdeu 4 seguidas agora. E essa do CRB foi bizarro, porque estava vencendo por 2x0, tomou 4 gols depois, né? Enfim, então assim, tá sendo bem decepcionante aí pra esses times aqui embaixo, que aparentemente vão ser quem vai brigar para não cair, né? Do Avaí para baixo. Mas é claro, muita coisa vai rolar até lá, muita coisa pode mudar, né? E já que na parte de cima que vocês podem ver, do CRB para cima,
Até o Criciúma acho que eu colocaria nesse bolo aí também. É a galera que atualmente vai lutar pra subir. Porque o Criciúma, mesmo tendo 4 vitórias, 4 empates seguidos, é um time que não tem perdido. É um time que vai dar trabalho. O CRB tá numa crescente gigantesca com 4 vitórias seguidas, né? O. Perdão, esqueci. O. Deu branco aqui. O Novo Horizontino é um time que sempre é chato, sempre dá trabalho. Pra nós, inclusive, ainda mais, né? A gente tem um negócio com eles que a gente não consegue vencer. E vamos ver se agora domingo a gente quebra esse tabu. O Goiás, 3 vitórias seguidas, G6. O Fortaleza, né? Também tá com 18 pontos, tá fazendo uma grande campanha. E os primeiros, os 4 primeiros, pô, Vila Nova, 12 vitórias seguidas. O Sport, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. O Náutico, 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Ou seja, mais de 5 jogos sem perder. O São Bernardo, a mesma coisa. Né? No nosso caso, são 6 jogos sem perder. E aí, nos últimos jogos aí, 3-0 no Náutico, 1-0 no 2-0 na Ponte Preta, 1-0 no Goiás. Eu não sei se é nessa ordem, mas enfim. Importa que é isso aí. Não, foi Goiás primeiro, depois a Ponte. Aí, 3-1 no Londrina, um empate contra o América, 1-1. E agora, 1-0 no Atlético Goianiense. Então, assim, uma campanha gigantesca que faz o Bernô. Próximo jogo, como eu falei, contra o Novo Horizontino, 11 da manhã no Primeirão. Você que está assistindo tem a obrigação de estar no Primeirão. Horário bom, dá para você sair de casa, tomar um cafezinho, ir pro jogo e depois ir almoçar com a família. Aliás, vou aproveitar aqui o espaço para divulgar que a Febre Amarela está mudando de sede lá pro centro. E a partir da 1h30 da tarde vai rolar a inauguração da sede nova. Então a sede está com um espaço aí muito melhor, muito da hora. Muito propício para esse momento do São Bernardo, né? Não só por estar na liderança, não é nem por isso, mas sim pela Série B. E pelo momento que o clube está vivendo no geral. Então a torcida está, né, se estruturando aí e pegou esse novo espaço aí. Então convido a você aí que não é da torcida, você de fora aí, que é aqui de São Bernardo e vai no jogo, dá uma passada lá, né? Vai ter um churrascão, vai ter bebidas, vai ter um evento legal ali de inauguração. Então a gente conta com a presença de todo mundo. Vou falar isso também nas redes sociais do Instagram. Então apareçam lá na sede da Febre, a nova sede, na Rua Príncipe Berto 419, né? Ali perto da Jurubatuba, perto ali do INSS, a avenida ali que tem o INSS, ali na Viaduto Teresa Delta, Anchieta. Muito bem localizado. E é isso, pessoal. Então, a gente fecha o programa dessa forma. Bernô na liderança, implacável, imparável, né? 6 vitórias, 4 nos últimos 5 jogos. E 6 jogos sem perder. Então, desde que o São Bernardo perdeu aquele jogo contra o Fortaleza, que a gente estava todo mundo ali decepcionado e preocupado como é que seria o time na competição, que a nossa situação ia ser mesmo brigar lá por baixo, o time não perdeu mais e pegou um expresso lá para um foguete até a primeira colocação e tá literalmente voando. Então, é isso. Literalmente não, né? Mas enfim. Bom, os jogadores voaram recentemente, né? De Goiânia pra cá. Mas é isso, galera. Então, continue acompanhando aqui o resenha. E agora vamos ver o que espera o São Bernardo, né? Próximo jogo aí contra o Novo Horizontino, que vem a vitória. E semana que vem estaremos aqui. Provavelmente na segunda-feira. Dessa vez eu vou postar na terça-feira, porque, enfim, segunda-feira eu só quis me recuperar da vida. Tô gravando isso aqui à noite, porque não consegui durante o dia e não tava nem com condição. A ressaca braba que eu acordei na segunda-feira, que só por Deus. Mas é isso, galera. Já cansei de falar aqui, minha garganta já foi pro espaço. Então, boa semana pra vocês, bom descanso, boa noite. Continue acompanhando a resenha aqui, como sempre, no YouTube e nas redes sociais também, Instagram e tudo mais. E que domingo a gente possa vencer finalmente esse Novo Horizontino, né? E continuar na liderança do campeonato, né? Não sei até quando vai acontecer isso, mas vamos aproveitar enquanto ela puder ser nossa. E a gente tem totais condições de vencer o Novo Horizontino, por mais que vai ser um jogo difícil. Mas dá pra a gente vencer sim. É preciso ter cabeça, foco, que as coisas pra esse time aí conseguir colocar calma ali a bola no pé e vencer, como a gente tem feito aí nesses jogos, né? Mesmo com desfalques, né? Que eu não falei aqui no programa, mas a gente teve aí a volta de jogadores aí e tal. O Foguinho mesmo foi um deles, por suspensão, né? Mas a gente tá sem Omisson,
tá sem Elder. E o Fabrício Daniel por lesão. Todos eles por lesão. Então, e jogadores que pelo menos 2 aí são titulares, né? Tudo bem que o Elder eu não me preocupo muito, porque o Jamerson tá fazendo um grande papel aqui no São Bernardo. O, o, o Fabrício Daniel não tem jogado muito bem, embora fez um gol de pênalti ou outro, mas enfim. Tá vendo aí que os seus atacantes estão fazendo o seu nome, estão representando, e a gente nem esperava isso deles, né? Que a gente fala, tem um monte de atacante, ninguém faz gol nenhum. Mas se um fizer uma hora, um faz outro, faz um, faz outro, tá ótimo. O Pablo Diego não precisa fazer gol todo jogo, fez agora. O próximo jogo vai ser quem? O Daniel Amorim, entendeu? E tá saindo assim no São Bernardo. Milagrosamente, né? E é isso. Fora eles, quem? O Romisson é outra baixa, né? E a gente também não tem prazo desses caras, não teve nenhuma informação do DM, só isso. E o Romisson tá vivendo o melhor momento do São Bernardo, né? A gente que sempre. Até é curioso a gente falar isso aqui, né? Mas já criticamos tanto o cara, e o cara esse ano não tem o que falar um A dele. Tá voando. Pena que ele se machucou bem nesse momento. Ele que é difícil de machucar. E bem agora que ele tá num momento tão bom, ele se machucou. Né? E é um cara importante no meio campo, né? Pelo menos nesse último jogo foi menos sentido. Teve o Dudu Miraíma, o Johan ali no meio campo, com um foguinho na volância. Mas é isso, galera. Ó, minha voz já foi pro espaço. Se cuidem. Vai, Bernou, segue o líder. E semana que vem tamo de volta. Fui.